Glória a Deus. Esther, capítulo 4. Todas acharam? Digam glória a Deus. Aleluias. Esther promete interceder pelo seu povo. Quando soube Mordecai tudo quanto havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza. E saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber com que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para a servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei, vamos ler juntas? Salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther. Vamos ler juntas. Não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta, vamos ler em alta voz, minhas irmãs, quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada rainha? Então disse Esther que respondessem a Mordecai. Vamos ler o verso inteiro juntas. Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais, por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos.
Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Ester lhe havia ordenado. Vamos ler só um pouco do capítulo 5. Ao terceiro dia, Ester se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Ester parada no pátio, vamos ler juntas? Alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Ester o cetro de ouro que tinha na mão. Ester se chegou e tocou a ponta do cetro. Oh Deus amado, Espírito Santo de Deus, Rei dos reis, o Senhor está presente neste lugar. O Senhor é o convidado de honra deste banquete nesta tarde, Pai. Nós acabamos de ler a Tua palavra que é viva, ela é permanente, ela é eficaz. O Senhor não mudou, assim como o Senhor estendeu o cetro de ouro sobre a vida daquela mulher, o Senhor está aqui nesta tarde para estender cetro de ouro sobre as nossas vidas. Nós cremos, Pai Santo e Poderoso, e eu quero te pedir, na autoridade e no poder que há no nome de Jesus, que toda distração, que toda oposição à palavra, à semeadura da palavra, que caia por terra agora em nome de Jesus. Que o Senhor leve cativo todo pensamento, a obediência, a mente de Cristo Jesus. Que o Senhor possa agora, Pai, tirar as vendas dos olhos, os tampões dos ouvidos. Quebra, Senhor, as fortalezas de entendimento, as vãs filosofias, os dogmas, as mentiras, as falsas crenças, para que nós possamos entender a palavra, compreender a palavra, absorver a palavra, que nós saiamos daqui cheias do Teu Espírito, alimentadas por este pão verdadeiro, que é o Senhor Jesus, através da Tua palavra, Pai. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amadas queridas, este capítulo que nós lemos, o capítulo 4 do livro de Ester, é um capítulo muito conhecido de nós. Quem não ama a história da rainha Ester, né? Quem não ama? Amadas, não tem como não se apaixonar pela vida de Ester. Eu convido você, mulher que ainda não leu, chegue na sua casa hoje, são 10 capítulos, faça um propósito com o Senhor. Eu vou ler um capítulo por dia, e em 10 dias, minhas amadas, vocês vão ler um livro maravilhoso, um fato real que aconteceu há 2.400, 2.500 anos atrás. Um livro, minhas amadas, que nós não vemos escrito a palavra Deus, não está escrito em nenhum momento neste livro, mas nós vemos o agir do Senhor, sem aparecer. Às vezes parece que o Senhor está escondido, mas não, Ele está orquestrando todas as circunstâncias, Ele está preparando para que os planos dEle, os propósitos dEle, que não podem ser frustrados. O inimigo não pode frustrar os planos eternos do Senhor. E este livro, minha amada preciosa, conta a história de uma mulher e de um homem, Ester e o seu primo, ou algumas versões vão dizer Mordecai ou Mardoqueu. O Senhor uniu este homem e essa mulher, este homem ativando o ministério dessa mulher, porque ele deu uma chacoalhada, vamos falar a verdade, né?
às vezes a gente precisa de um Mardoqueu na nossa vida, né? As irmãs prestaram atenção no verso que nós lemos, o verso 13, dizendo assim, ó, não imagina não que porque você está aí no palácio, que você não vai morrer, você vai morrer de qualquer jeito. Se você não agir agora, mulher, se você não se posicionar agora, socorro e livramento vai vir de outra parte. Mas quem sabe não foi para um tempo como este, que o Senhor te colocou nessa posição de rainha. Ah, como eu gosto do Mardoqueu, é bom, né? A palavra do Senhor vai dizer que a repreensão, quando vem de um homem justo, de Deus, é como um óleo sobre a nossa cabeça. Nós precisamos ser repreendidas também, amadas, também. O Senhor usa homens e mulheres de Deus para nos repreender. Por quê? Porque estamos fora do lugar e o Senhor quer nos reposicionar dentro do propósito. Mas antes, eu quero contar um pouco para as irmãs sobre a história dessa mulher Esther, o que antecede o capítulo 4. Se as irmãs voltarem, mantenham as Bíblias abertas, aquelas que trouxeram. Este livro, minhas amadas, o capítulo 1, inicia com um banquete. Aliás, nós temos 10 banquetes, eu anotei, depois eu posso passar para as irmãs todos os versículos que tem banquete. É por isso que hoje é um banquete, o banquete de Esther. Essa história, ela se desenrola em 10 banquetes. E o primeiro banquete, minhas irmãs, que na verdade durou 180 dias, imagina, né? 180 dias mais 7. A gente não aguenta. As irmãs às vezes saem daqui, a gente termina o nosso encontro de mulheres 7 horas, já sai todo mundo acabada, né? Ai, tô cansada, não é mesmo? Mas ali, minhas queridas, 180 dias, o banquete. Mas nós não vamos entrar em minúcias. O que eu quero que as irmãs saibam é que neste tempo, o rei, que se chamava Assuero, ou rei Xerxes, ele era casado. A rainha se chamava Vasti, rainha Vasti. E ao final desses dias de festa, o rei chama a rainha à sua presença. Ele chama, e nós nem vamos entrar em detalhes, porque existem diversos comentaristas que expõem os motivos pelos quais ela não se apresentou, e eu não quero entrar nessa celeuma, mas o que eu quero destacar é que a principal, se você quiser colocar como uma palavra-chave deste primeiro capítulo, eu destacaria rebelião. Rebelião porque essa mulher, ela não ouviu o rei. E eu quero fazer uma simbologia e trazer para a minha vida e para a sua vida. Não este rei que tem muitas falhas, pecados, este rei que pode cometer muitos erros. Eu quero falar do Rei dos Reis, do Senhor Jesus, que muitas vezes Ele te chama de madrugada. Ei, acorda, vem na minha presença, vem conversar comigo. Ei, você jejuou? Você jejuou? Ei, peraí, você está envolvido em tantas coisas e eu, primeiro lugar, lembra? Amar a mim, primeiro lugar, acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. E aí o rei te chama e você, não vou. Eu estou cansada. O rei te chama, viu? A sua Bíblia lá está na cabeceira da sua cama, e o rei está te chamando, abre essa palavra, eu quero falar com você. E você, eu vou deixar para ler a minha Bíblia amanhã. Aí chega amanhã, depois de amanhã. E chega depois de amanhã e você abre a sua Bíblia no domingo. Mas em nome de Jesus eu quero dizer que todo espírito maligno que de desobediência, porque o Senhor Jesus quer levantar mulheres obedientes, mulheres que nunca vão se recusar a estar na presença do rei. Pelo contrário, mulheres que têm desejo, que anseiam, que não fogem da presença do rei. Queridas, a consequência, a rainha Vasti foi destituída
do lugar, da posição de rainha. Lembre que o versículo que nós lemos, Mordecai dizendo: não pense, se você não fizer, nós não somos insubstituíveis, minhas amadas. O Senhor, Ele quer nos usar, Ele quer, mas nós não somos insubstituíveis. Se nós formos omissas, se nós formos covardes, se nós procrastinarmos o chamado e o propósito de se apresentar diante do rei, o Senhor, Socorro e Livramento, vem de outra parte. Sabe, irmãs, o capítulo 2, ele vai nos contar a continuidade dessa história. O rei fica triste, porque ele fica sem a amada esposa, a rainha Vasti. E sabe, os conselheiros, eles vão e dizem: olha, quem sabe então vamos fazer um concurso de embelezamento, vamos chamar todas as virgens belas de todas as províncias, e aí o rei escolhe aquela que mais agradar ao rei, para colocá-la como nova rainha. E é nesse contexto, irmãs, que começa a história, no versículo 5, falando que na cidadela ali de Suzã, havia um judeu benjamita, chamado Mordecai, e ele criara Hadassa, que é Esther, filha do seu tio, ou seja, ele era primo de Hadassa. Ele criou Hadassa porque ela não tinha pai e nem mãe. Ela era uma jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Amadas, só nesse versículo, eu quero assim que hoje, em nome de Jesus, você entenda, essa mulher que foi usada na história do povo judeu para salvar uma nação, haveria um genocídio, seria a primeira guerra mundial, né? A destruição, o aniquilamento de judeus. Essa mulher que foi usada para impedir e reverter uma sentença de morte, ela era órfã, ela era exilada, ela era cativa, não tinha mãe, não tinha pai, tinham morrido. Ela foi criada por um primo. Nesse contexto de exílio, nós depreendemos, ela não tinha recursos, era pobre, ela era improvável. E o nome dela, Hadassa, que era o nome como judia, significa murta, arbusto que se chama murta. A murta, minhas queridas irmãs, era uma planta. Para nós talvez não é tão conhecido, mas no contexto dos judeus, dos árabes, palestinos, ali, essa plantinha, minhas irmãs, era uma planta do deserto. Só que essa planta murta, ela era resistente. Ela se mantinha verde, independentemente das altas temperaturas. Independentemente da superfície, do terreno, ela era considerada um arbusto, não era como um cipreste ou como uma sarça, que também eram do deserto, mas eram pequenas e espinhosas. A murta, ela cresce, ela era nobre, ela ficava grande, verde, e veja, minhas irmãs, ela exalava um perfume. A murta era cheirosa. Minhas irmãs, já estava dentro dela, e eu quero liberar sobre a sua vida nessa tarde, em nome de Jesus. Aquilo que o Senhor vai fazer através de você e em você, já está aí, já está, em nome de Jesus. Não importa se você está vivendo a fase deserto, você não está no palácio, você não está vivendo a fase de riqueza, de prosperidade, de beleza. Você está vivendo o cenário de sequidão, de vale. Não importa, você é murta, você é resistente. Ah, queridas, ela era órfã,
mas o primo adotou. Mordecai adotou Esther. Não havia espaço para ela, para vitimismo. Nós não vemos ao longo desses 10 capítulos um registro de Esther murmurando a respeito da sua origem, dizendo: eu sou uma coitadinha, eu sou uma coitadinha, olha o que aconteceu. Sabe por quê? Porque ela recebeu um espírito de adoção. E nessa tarde há adoção para todas nós, porque o Senhor Jesus, Ele morreu naquela cruz. O Pai enviou o Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quando nós entendemos que somos filhas, que fomos compradas com sangue, não há espaço para olharmos para o nosso passado. Nós entendemos: o meu passado não me define, é o meu futuro. Eu tenho um destino, o Senhor está me conduzindo para lá. Ah, queridas, esse deserto não é o seu fim, não é o último capítulo da sua história, não é. Amadas, quando a gente está no ministério infantil, a gente gosta de contar a história de Esther, porque daí a gente fala do concurso de beleza, né? As professoras gostam, sabem como que é, né? A criançada ama, mas, irmãs, não foi tão lindo assim. Ela foi levada à força. E sabe, eu até fiz a conta, porque o banquete, se a gente vê no capítulo 1, verso 3, diz que foi no 3º ano do reinado. E a palavra do Senhor vai nos dizer no capítulo 2, verso 16, que no 7º ano do reinado, que ela foi apresentada ao rei e foi escolhida. Ou seja, passaram-se 4 anos entre Vasti ser destituída, e 4 anos nós sabemos que foi um ano de preparo para todas as mulheres. Se nós fizermos a conta, minhas amadas, e toda noite uma mulher era apresentada ao rei, e as irmãs sabem o que isso significa. Elas se deitavam, elas saíam da casa das mulheres e iam para a casa das concubinas. Se nós fizermos a conta 365 vezes 3, nós tínhamos mais de 1000 mulheres. O rei Salomão teve, não é? Irmãs, entre 1000 mulheres, todas que estavam ali, o requisito era: tragam todas as virgens belas. Então todas eram belas, minhas queridas, todas. Realmente, vamos achar que era por causa da beleza externa que Esther foi escolhida? Não era a respeito do que estava fora de Esther, era a respeito do que estava dentro dela. Era Cristo nela, era aquilo que havia sido derramado nela. Por isso que ela foi escolhida, por isso que ela foi levantada, porque não se tratava do que estava fora, do que estava dentro. Irmãs queridas, ela foi levada à força para esse harém. A palavra do Senhor vai dizer que assim que ela chegou, o Hegai, ele era o eunuco, ele que cuidava, ele era o guarda das mulheres dessa primeira casa. Irmãs, assim que ela chegou, o cara que cuidava de tudo, a palavra do Senhor diz no verso 9: a moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Versículo 10: Esther não havia declarado o seu povo, nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não declarasse. Ah, irmãs queridas, a gente precisa fechar a boca, né? A gente precisa aprender com Esther, porque às vezes nós mulheres falamos demais. Eu quero dizer, esse propósito aqui, Esther não revelou que ela era judia. Ela guardou, ó. Mas sabe por que ela guardou? Porque ela ouviu o conselho. Ela era humilde, ela era reverente àquele que a adotou. E o Senhor Jesus hoje, Ele fala: eu te adotei, então me ouça.
Seja obediente a tudo aquilo que eu oriento na minha palavra. Mas você não lê a minha palavra, como você vai obedecer a minha palavra? Mas essa mulher, ela ouviu o conselho e ela não revelou. E a palavra do Senhor vai dizer que esse tratamento era 1 ano, amadas. 1 ano de tratamento dessas mulheres. O verso 9 que nós lemos diz que ela recebia devidos alimentos, ou seja, ela não comia qualquer coisa. Durante o nosso tratamento, para nos apresentarmos ao Rei dos Reis, nós não vamos nos alimentar de qualquer coisa. Há uma dieta especial. Sabe qual é a dieta especial? Essa é a dieta especial. Este é o devido alimento. É a palavra de Deus. Nós devemos nos submeter, minhas irmãs, obedientemente como Esther, humildes como Esther, submissas como Esther, ao devido tratamento, com o devido alimento. O que você come? Do que você come, do que você se alimenta? E eu estou falando espiritualmente. O que está enchendo o seu coração, as suas emoções, os seus pensamentos, os seus sentimentos? O que você lê? O que você assiste? O que você manuseia? Este é o devido alimento. Esther passou, ela se sujeitou ao devido tratamento. E a palavra do Senhor vai dizer, minhas queridas, no verso de número 12, que inclusive é o versículo que está aqui em destaque, que em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada, veja, para se apresentar ao rei, é só depois de tratada, segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias do seu embelezamento. 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiarias, com perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Amadas, há um tratamento de Jesus para a minha vida e para a sua vida. Nós não podemos sair daqui sem entender que para nós sermos usadas por Deus para este tempo, quem sabe não foi para um tempo como este, que o Senhor trouxe você neste encontro, para ouvir essa palavra, para entender que há 2500 anos, Deus livrou da morte, Deus livrou da vergonha, Deus livrou da destruição. Ele fez tudo isso, Ele fez porque uma mulher foi tratada. Então nós precisamos também nos tratar. E eu quero dizer, este 1 ano, 6 meses foi com óleo de mirra. O óleo de mirra, minhas amadas, o óleo de mirra, ele é medicinal, ele é remédio. Ele é remédio. Sabe por quê? Porque tinha ferida. Esther tinha feridas. A Bíblia não conta, ela não murmura, mas nós sabemos. E o óleo ali, de mirra, tratando as feridas, limpando as feridas, fazendo uma asepsia nas impurezas. Nós precisamos do óleo de mirra, o Espírito Santo derramar esse óleo para limpar, fazer uma limpeza nas nossas chagas, nas impurezas, nos nossos pecados, como a palavra que foi lida na abertura: Senhor, me absolve dos pecados que eu desconheço, porque nós carregamos, irmãs, impurezas. Como que nós vamos nos apresentar diante do Rei sem buscar a purificação dos nossos pecados, sem buscar essa santificação? O óleo de mirra, minha amada, é para te santificar. É o óleo do Senhor na nossa vida, nos conduzindo a essa consagração.
renunciando tudo aquilo que nos afasta do Senhor, sabe? Além do óleo de mirra, depois de ser, porque é premissa, é pressuposto. Veja, não tem como exalar bom perfume sem ser curado. Primeiro você é curado. E você é curado porque primeiro você se arrepende e confessa os seus pecados. Porque quando nós, lá em Tiago capítulo 5 diz a respeito disso: quem está doente que ore, mas para quê? Para confesse os seus pecados para serdes curados. Então nós precisamos confessar, nós precisamos nos arrepender e vem cura sobre nós. E quando nós somos curadas pelo óleo do Senhor Jesus, aí, minhas amadas, aí vem o unguento, o bom perfume, os cosméticos. Esther, minhas amadas, imagina, quem aqui gostaria de ter um dia no spa, um dia de spa, sabe o spa para você ficar numa banheira, aí você tá ali toda relaxada, ah lá, ó, a Márcia Cristina já ergueu, uma corajosa ali, ó, que não mente, né, e fala, eu queria ter um dia de spa, colocar os meus pés assim, ter alguém fazendo massagem, não é? Um dia, pois essa mulher, um ano, minhas irmãs, num processo, mas eu quero que as irmãs extraiam o que há espiritualmente, o que Jesus quer nos comunicar com este tratamento. Eu não estou falando de um embelezamento externo, eu estou falando daquilo que estava sendo preparado no reino espiritual para ela ser escolhida, para ela ser elevada e posicionada no lugar que Jesus plantou ela. Eu quero dizer, muitas vezes a gente lê essa história e fala assim, poxa, mas aqui a gente está falando de uma rainha, né? Quem sou eu? A primeira coisa a mulher fala, mas quem sou eu? Irmã querida, é onde Jesus te plantou. É onde Ele te plantou. Se é na sua casa, você e o seu marido, é onde Ele te plantou. Se é no seu ambiente de trabalho, é onde Ele te plantou. Se é lá no seu curso que você faz, numa sua faculdade, é onde Ele te plantou. Ele nos plantou e quer nos usar nesses lugares. Todas nós. Não há filhos prediletos. O Senhor não faz isso, minhas amadas. O que acontece é que tem filhos que se achegam mais. Tem filhos que querem mais. Tem filhos que amam gastar o tempo na presença do Senhor. E aí eles recebem mais. Mas não é porque o Senhor Jesus fala assim, eu amo mais esse filho que o outro. Não é assim também com nós que temos, as irmãs que têm filhos, não é assim? Há alguns filhos que se achegam mais. Por isso, minhas amadas, essa mulher, ela foi tratada com óleo de mirra, com unguento, com dieta especial. E a palavra do Senhor vai dizer no verso que ela, quando chegou a vez dela, as mulheres podiam escolher qualquer coisa. As mulheres levavam tudo, levava bolsa, sapato, joia, levava um monte de vestido, porque podia levar tudo. Aquela mulher, ela não levou nada senão aquilo que o Hegai aconselhou, porque ela era humilde, minhas amadas. Humilde é humildade. Aquela mulher, ela não levou nada. E sabe o que aconteceu? O rei, versículo 17, amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete, o banquete de Esther. E o verso 20 vai dizer, minhas irmãs, que mesmo depois de rainha, Esther não declarou a sua linhagem, nem a origem do seu povo, porque ela continuou, mesmo rainha, ela, mesmo no palácio, ela não estava mais agora sob a autoridade direta de Mordecai, mas ela ouviu o conselho e ela não contou. Irmãs, essa história, o capítulo 3, as irmãs vão ler em casa depois, vão contar da conspiração de Amã. Amã, amadas irmãs, ele era um agagita, descendente de Amalequita. Irmãs, esse espírito
espírito maligno. Esse espírito maligno, por quê? Porque o Senhor tinha dado uma ordem lá atrás, a gente vê lá no livro de Êxodo, era para destruir. Depois Saul tinha ordem para destruir, ele guardou, não matou todo mundo, ficaram alguns remanescentes, amalequitas, e agora está aqui um descendente amalequita, e esse inimigo, o Amaleque, que é esse espírito de oposição ao povo de Deus e de intimidação ao povo de Deus. Isso existe hoje. Existe um espírito maligno de oposição ao povo de Deus. E sabe por quê? Porque ele queria que Mordecai reverenciasse, que abaixasse a cabeça. E ele não abaixava a cabeça. Jesus quer, sabe o que? Mulheres que não vão se intimidar, que não vão curvar a cabeça e reverenciar Amãs que vem para intimidar. Esse espírito de arrogância, de soberba. Não, você adora apenas a Deus, apenas ao Senhor Jesus, e ele não se curvou. Isso despertou uma ira, meus amados, que Amã, ele não contente em querer destruir apenas Mordecai, ele conspira lá junto ao rei, para que o rei fizesse um decreto, para que todos os judeus fossem mortos, e ali eles fizeram o Purim, e deu a data, minhas amadas, que seria aproximadamente, isso aconteceu em abril, seria em março do outro ano, quase um ano depois, ali nas sortes, que naquele dia, a maioria diz que seria no dia 7 de março, todos estavam autorizados a matar todos os judeus, e o rei, sem saber que a mulher dele era judia, queridas, a palavra do Senhor vai dizer, aí inicia o capítulo 4, que nós fizemos a leitura, que quando Mordecai, ele toma conhecimento dessa sentença de morte, de destruição, o que ele faz? No versículo 1, ele diz que ele rasgou as vestes, cobriu de pano de saco e cinza, e saiu pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E a palavra do Senhor diz que não somente ele, mas onde chegava essa notícia, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Sabe o que eu quero dizer? Tem sentenças, minhas amadas, às vezes você está lá com um filho dentro de casa, e você está ali vendo uma situação envolvendo drogas, uma situação envolvendo prostituição, imoralidade sexual, você está vendo alguém se perdendo no álcool, com más amizades, na homossexualidade, você está vendo situações acontecendo dentro da sua casa, você está vendo o casamento sendo destruído, uma sentença vindo de divórcio, vindo sobre a sua casa, e o que você está fazendo, mulher? A palavra do Senhor está aqui hoje para chacoalhar e dizer, é para você jejuar, é para você orar, é para você se posicionar, não é para você se conformar, porque eu sou o mesmo Deus, eu não mudei, eu altero sentenças, eu ainda salvo, eu ainda liberto, eu ainda curo, eu ainda restauro, eu ainda arranco a sentença. Todo mundo disse que era assim mesmo, mas eu estou aqui para mudar esse cenário. Se você me buscar, se você orar, se você jejuar. E nós muitas vezes estamos apáticas. Irmã, saia chacoalhada hoje, nessa tarde, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Senhor quer abrir os nossos olhos, fazer assim, acorda, está dentro da sua casa, está debaixo do seu olho aqui, olha o que está acontecendo com o seu povo. É com o seu povo, é com o seu povo, em nome de Jesus. E aí, minhas queridas, ele não podia entrar no palácio. No último encontro a gente falou sobre isso, de Neemias, vocês lembram? Que eu falei que ele estava com o semblante caído, que não podia, né? E até contei Mordecai, ele realmente não pôde entrar. Mas aí, queridas, ele vai, a Esther fica sabendo, e ela pede lá para ataque,
um dos eunucos do rei lá descobriu o que é, e ele vai lá, conversa com Mordecai, e Mordecai conta para ele, fala lá para Esther, tudo isso aqui que está acontecendo, a gente vai morrer, tô aqui, leva a cópia do decreto para ela, leva a cópia, a gente vai morrer, fala para ela interceder junto ao rei, fala para ela fazer alguma coisa. E aí quando ela descobre, ela fala assim, não, mas espera aí, faz 30 dias que o rei não me chama. Amadas, naquela época a mulher ela não poderia, ninguém, melhor dizendo, poderia se apresentar diante do rei sem ser convocado, sem ser chamado para uma audiência, porque havia muita conspiração, as pessoas podiam aparecer para matar o rei. Então, por causa das grandes conspirações, se alguém entrasse sem ser chamado, a sentença era de morte. Quando que não morria? Desde que o rei estendesse o cetro de ouro. E nós já tínhamos um exemplo, o rei Assuero, de uma mulher rebelde, não é? A Esther sabia. Opa, peraí, Vasti já fez isso. E se eu for lá e me apresentar sem ser chamada, sem ser convocada, fala para Mordecai que não dá, porque eu vou morrer. E aí vem o versículo que todas nós conhecemos tanto e repetimos tanto, o versículo 13 e 14, quando vira a chave, aqui se você quiser pegar um antes e depois, coloca assim, antes do capítulo 4, verso 13 e 14, e depois do versículo 13 e 14, é como se a gente pudesse fazer um divisor de águas, dentro do livro de Esther, porque aqui é quando Mordecai pega assim, aperta Esther, ele repreende Esther, e ele fala assim, olha só, não imagina que você está aí, que você vai escapar. Não imagina. Agora, se você se calar, vai vir socorro de outro lugar. Mas você e a casa do seu pai vão perecer. Quem sabe não foi para um tempo como este, que o Senhor te colocou aí, como rainha. Não é para um tempo como este. A gente achava lá atrás que era o que? A sua beleza? Você foi escolhida? Foi mera coincidência, irmãs? Não. Deus tinha um plano, um propósito. Eu vou escolher essa judia, essa improvável, essa órfã, essa mulher pobre, cativa, cheia de dores, cheia de traumas, mas eu vou levantar porque eu tenho um outro futuro para ela. Eu vou colocar ela num lugar e eu vou usar ela para o meu plano, para salvar o meu povo. Afinal, minhas amadas, é para isso que nós estamos na terra. É para falar de Jesus para almas que estão sendo perdidas. Esse é o nosso propósito. Você pode ser psicóloga, você pode ser dona do lar, você pode ser professora, você pode ser atendente, não importa. Você tem o seu trabalho sim, mas por trás dessa função é para você falar que Ele veio, Ele habitou nessa terra, Ele morreu na cruz, mas Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele está aqui agora e Ele vai voltar. E nós precisamos estar tratadas, porque senão, quando nos apresentarmos diante do Rei, o cetro de ouro vai ser estendido sobre a sua cabeça, minha amada. Você está adequada, você está com as vestes do reino, você está com as vestes para o encontro. Nós teremos um encontro com o Rei dos Reis. Essa mulher, quando ela ouve isso, aí foi a hora da decisão. Decisão. Hoje, essa tarde é tarde de decisão, minha querida. Posicionamento. Ela vai e ela dá, olha só o versículo 16. Ela diz, vai. Ela dá uma instrução, ela diz, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã. Instrução, unidade. E jejuai por mim, intercessão. Não comais nem bebais por 3 dias, eu estou dando uma instrução, eu estou dizendo que nós temos que estar em unidade, em intercessão, vai ter que ter renúncia, e a ordem é muito clara e determinada, é para não comer, não beber por 3 dias, tem determinação, e nem de dia e nem de noite, é intensidade, porque quanto maior a luta que você tiver, minha amada, quanto pior
é o espírito de Amã que você está enfrentando, a batalha que você está enfrentando, maior tem que ser a intensidade. Maior tem que ser a intensidade, tem que ser diretamente proporcional ao tamanho da batalha que você está vivendo. E aí, ela diz: eu e minhas servas também jejuaremos. Olha o comprometimento. Ela como rainha, ela disse: eu também vou me humilhar, jejuar e orar por 3 dias, de dia e de noite. E aí ela diz: depois, só depois, porque eu entendo, Esther entendia, minhas queridas, que só depois de jejum e oração que ela podia apresentar aquela causa diante do rei, de um rei terreno, cheio de falhas, que dirá nós, de que maneira nós nos apresentamos diante do rei com as nossas causas. Amadas, ela diz: depois eu irei ter com o rei, eu me comprometo, eu agora me movo nessa direção, eu irei ter com o rei, eu sei do risco, eu posso morrer. Ela estava, minhas amadas, arriscando a própria vida pelo povo, ainda que é contra a lei. Ela tinha consciência do risco, e se perecer, pereci, ponto final, tomei minha decisão. Se eu morrer, morri. Ah, minhas amadas, é radaça, é murta, é resistente, já estava tudo dentro dela. Não era nada a respeito, é tudo sobre o que o Senhor Jesus derrama sobre nós, o que Ele derramou sobre ela, essa coragem, é muita coragem, minhas queridas. Quantas vezes nós, para falar com uma pessoa, Deus falou assim: você tem que falar lá com aquela pessoa, você tem que tratar, você tem que resolver, e a gente não tem essa coragem, a gente nem vai morrer, e ela podia morrer, mas ela não adiou o que tinha que ser feito, ela não procrastinou, ela disse: são 3 dias. Quando acabaram os 3 dias, o que ela fez? Verso 5: ao 3º dia, Esther se aprontou com os seus trajes reais. Ela colocou as vestes reais, que a nossa irmã Elaine, o tanto que eu aprendi na casa de Esther sobre vestes reais, todo dia ela manda um áudio no nosso grupo praticamente, falando vestes reais, as vestes do reino, sabe o que aconteceu, minhas amadas? Ela coloca aquela veste de rainha, e ela se pôs no pátio interior da casa do rei, de frente à residência ali do seu trono real. E quando o rei viu a rainha, o que ele fez? Ele estendeu o cetro de ouro. Amada, você está procurando o favor de Deus? Você quer achar graça diante de Deus? Você precisa aprender nesta tarde, como Esther ensinou para mim, e eu creio que está ensinando para nós nessa tarde. O cetro de ouro, ele é estendido, sabe para quem? Para quem tem um coração humilde, um coração obediente, para quem é corajoso, tem fé e jejua e ora e se prepara e é tratado e é purificado com mirra e exala bom perfume e come uma dieta especial. Tudo isso, meus irmãos, tudo que está sendo relatado no capítulo 2 é para preparar para esse momento. Esse momento, o que queres? Até metade do reino eu te dou. Aí ela podia falar o quê? Ah, meu querido amado, então até metade do reino, então eu vou contar tudo o que está acontecendo. Esse Amã, esse cara que você confia, ele queria destruir a gente vai morrer. E por que você fez isso? Por que você deu o seu anel? Você é um tolo. Parece que você não raciocina. Foi assim que essa mulher falou com o marido dela? Que forma que você fala com o seu marido? Você tem paciência com ele? Às vezes seu marido faz umas coisas atrapalhadas.
O rei aqui, ele vacilou feio. Por quê? Porque ele ouviu o relatório de Amã e caiu, caiu na casca de banana. Ele acreditou em todas as mentiras que Amã falou para ele. Amã falou que era um povo rebelde, que não seguia as leis, que não seguia os costumes medo-persas, que conspirava contra o rei. Ele ouviu tudo isso. Aí ele pegou, tirou o anel dele e falou: Tó, faz o que você quiser. Ela falou dessa maneira com o marido dela? Então hoje, o Senhor Jesus quer ministrar sobre nós mulheres, para nós sermos sábias e prudentes na maneira pela qual nós falamos com os nossos maridos, ainda que eles ajam de maneira que nós não concordamos. Ela foi, minhas amadas, ela honrou o marido dela, porque ela diz assim: se bem te parecer, olha a doçura, palavras meigas. Às vezes nós somos muito duras, e nós falamos, mas é o meu jeito, eu sou dura. Mas Esther nos ensina que é possível ser corajosa e ser doce, e ser meiga, e ser prudente com as palavras. E ela foi prudente, minhas queridas. E ela, sabe o que ela fez? Ela adiou o assunto. Ela disse assim: primeiro, eu gostaria, se parecer bem ao rei, um banquete para o rei e para Amã. E aí ela chama eles para o banquete, ela prepara aquela mesa farta. E aí na hora que está lá no banquete, o rei pergunta: e que queres, rainha Esther? Até metade do reino eu te dou. E ela diz assim: se te parecer bem, rei Assuero, eu quero que amanhã você volte no segundo banquete que eu vou preparar. De novo ela adiou, minhas amadas. Isso tudo, sabe o que é? É coração alinhado com o Pai. Quando você está conectado com o Pai, você é sensível à voz do Espírito Santo. Você não é impulsiva. Você não fala na carne. Você não planeja na carne. Você não executa na carne. Você está conectada com o Pai e você recebe a orientação. Você recebe a direção. Havia um propósito, sabe por quê? Porque foi justamente nesse passar da noite, do primeiro para o segundo banquete, que o rei não conseguiu dormir. E aí, como ele não conseguiu dormir, ele pediu para o servo dele: traz aí o livro das crônicas, conta aí, porque os reis faziam isso, conta aí. E aí ele pegou e começou a abrir o livro, justamente na história que havia acontecido há anos, 3 anos antes, aproximadamente, de Mordecai salvou a vida dele. Isso as irmãs não lêem em casa. Mordecai havia salvado a vida do rei, ele ouviu uma conspiração. Ele fez que Esther conhecesse. Esther foi lá e falou para o marido dela, falou assim: esses dois aqui vão matar você. O Mordecai ouviu, e ele foi livre da morte, o rei Assuero, graças a Mardoqueu, e ele não fez nada para recompensar. E aí quando ele ouviu aquela crônica, ele falou: o que foi feito para honrar esse homem que salvou minha vida? Aí o eunuco falou: nada, não foi feito nada. Nessa hora que ele ficou insônia, não dormiu, chega Amã. Amã havia preparado uma forca de 20 metros para matar Mordecai. E ele foi lá para pedir autorização para o rei para matar, para enforcar Mordecai. E aí ele chega, bem na hora, e o rei fala assim: Amã, que bom que você chegou. Olha, o que você acha que eu devo fazer para honrar uma pessoa que me salvou da morte, né, que merece uma honraria? Aí ele está achando o quê? Que é ele. Ele está achando que é ele. Aí ele fala: então você pega a sua coroa real, rei, coloca na cabeça desse homem que você quer honrar. Você pega o seu cavalo mais lindo, mais forte. Aí você pega as vestes reais, aquele linho, aquele púrpura, aquele luxo. Coloca tudo, escolhe o nobre, o maior nobre do reino, para ficar em praça pública e sair falando: é assim que o rei faz com quem ele quer honrar. É assim que o rei faz com quem ele quer honrar. Aí ele fala: tá aí, gostei. Então você vai fazer isso com Mordecai. Amadas, se não fosse uma mulher conectada com Deus para saber que não era no primeiro banquete que ela tinha que falar, era no segundo banquete. Olha a providência divina.
Olha a conexão com o Espírito Santo, o direcionamento para não fazer as coisas fora do tempo de Deus. E aí, minhas amadas, a história vai dizer que nesse segundo banquete, no lugar da mesa com o rei, mesa, intimidade, ela olhou para o rei perguntou: e agora? O que te queres? Pela terceira vez ele pergunta. Ela fala: então agora eu vou falar, rei, olha, se tivessem vendido o meu povo, eu nem estaria aqui para incomodar, eu nem ia te incomodar, rei, mas sabe o que é? Planejaram matar o meu povo, a mim e o meu povo, inclusive vão pagar recompensa para quem fazer isso. E ele na hora faz: quem fez isso? Quem planejou isso? Ela aponta o dedo e diz: ele, Amã. Sabe o que isso nos ensina, minhas amadas? É na mesa, na intimidade com o Pai, com o Rei, que você vai olhar, o Senhor vai falar: o que queres? Qual é a tua causa? E você vai apontar o dedo especificamente, e você vai dizer, verbalizar: este é o meu inimigo, este é o meu problema, ele que está querendo destruir a mim, a minha família, a minha saúde. Mas é na mesa, é na intimidade, é promessa para quem passa tempo com o Pai à mesa. Grandes livramentos como esse é para quem é filha, é quem foi adotada. É lindo e glorioso a promessa que está por trás disso, minha amada. E sabe, a história nos relata, para encerrar a nossa ministração, que o povo de Deus não foi destruído, que na verdade o inimigo foi destruído, e que naquele dia, 7 de março, quando havia aquela sentença de morte, na verdade foi invertido. Os judeus que mataram os inimigos, os judeus que venceram os adversários. Então, minhas queridas, nessa tarde há uma promessa dos céus sobre as nossas vidas, sobre as que creem, sobre as que entendem que isso aqui não é ladainha, isso aqui é a palavra do Deus vivo, isso é real, isso é para a minha vida e para a sua vida. Ele fez isso e Ele faz isso, Ele reverte sentenças hoje para quem se posiciona, para quem busca. E você não veio aqui à toa, é porque Deus tinha que falar isso para você. Ele tinha que dar um chacoalhão. Que Deus me use como Mordecai na sua vida, para você se posicionar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O inimigo que foi envergonhado não foi o povo de Deus. Eu quero te convidar como um ato de fé. Nessa tarde nós preparamos um banquete. Nós pensamos nos mínimos detalhes para essa tarde, para o aniversário do ministério. E nós entendemos do Senhor que muitas de nós carecemos. Talvez nós não chegamos no capítulo 4, porque nós não vivemos o capítulo 2. E o Senhor, Ele não vai pular etapa. Ele não pula etapa. Ele não nos usa poderosamente nas mãos dEle. Não. Primeiro Ele tem que nos tratar. Primeiro Ele tem que vir fazer a limpeza em nós. Primeiro Ele tem que vir nos curar. Ele tem que nos limpar. Ele tem que nos tratar. O Espírito Santo tem que convencer cada uma de nós. Não, você tem que ter um ano de dieta especial. Você não leu a Bíblia inteira ainda, mulher? Então esse ano você vai tirar um ano que você vai ter uma dieta especial. Você vai comer a palavra. Ah, mas eu quero comer o que eu quero. Não, mas não foi assim com Esther. Ela não comeu o que ela queria. Ela comeu o que ela precisava comer para viver o propósito dela. E nós precisamos também desse óleo que trata, que cura. Isso, minhas irmãs, é um objeto apenas, o que está aqui à frente. Mas nós oramos
e consagramos esse óleo de mirra que está aqui. Não porque nós entendemos que o óleo em si é poderoso, mas porque nós entendemos que o Senhor Jesus assim escolheu em toda a sua palavra. Jesus, minhas queridas, Ele quando nasceu, Ele ganhou ouro, Ele ganhou incenso e Ele ganhou o quê? Mirra. E mirra é presente para quê? Mirra, quando Jesus morreu, o que mais que Ele ganhou lá? O que Nicodemos fez? 45 quilos de mirra e aloés. Sabe o que eu entendo? Mirra é um presente para quem está destinado a morrer. Sabe o quê? Que tem que morrer? O velho homem, a velha mulher. A velha mulher tem que morrer. O Senhor Jesus tem que nos lavar, nos purificar. E sabe o que acontece quando nós morremos, minhas amadas? E nós renascemos em Cristo Jesus para uma nova vida. Aí nós somos, sabe o que a palavra de Deus diz? Povo exclusivo de Deus, sacerdócio real? É sacerdócio real? É rainha? Oh, glória! Então eu sou rainha. Você é rainha, você é sacerdócio real. Você é filha. Ele nos adotou. Oh, querida amada, um ato de fé. Nós vamos pedir para que as irmãs venham à frente e nós vamos orar juntas, entendendo essa palavra que Esther passou pelo tratamento devido. E assim, é muito fácil a gente ouvir essa palavra e voltar para nossa casa e falar: eu até gostei dessa palavra, poxa, realmente, tem uma sentença lá na minha casa e eu entendi que eu preciso me posicionar para mudar essa sentença. Mas vem a dificuldade, vem a luta, vem a prova e o inimigo vem e rouba essa palavra. Então nós queremos, assim como o povo de Deus instituiu a festa do Purim para ser um memorial, para não esquecer, nós queremos presentear você, minha amada, para quando você olhar para esse versículo, para esse texto, para esse óleo, você entender que o Senhor não desistiu de você, Radassa. Você nasceu, minha querida, amada, preciosa, para um propósito. Nosso propósito é ser sal e luz nessa terra. É para, assim como Esther, estrela que brilha, nós também devemos brilhar e refletir a luz do Senhor Jesus. Então vamos vindo, as irmãs aqui à frente, e depois, se quiserem voltar para os lugares, se quiserem ficar à frente, para nós orarmos juntas. Você é convidada, se você tem um motivo especial, minha querida, podem vir. Se você tem um motivo especial nessa tarde, que você quer colocar, talvez uma enfermidade, uma dor, você enfrentou a dengue esses dias, está com dor no ciático, como a nossa irmã Aurinha, a nossa irmã Lúcia também, com outras situações envolvendo saúde. Vem aqui como um ato de fé, fique à vontade, pegue o seu porta-óleo, a sua botija de azeite. E talvez você tenha uma situação, minha querida, eu não sei exatamente qual é a situação que te trouxe aqui. Eu sei que você com certeza teve que enfrentar muita luta para chegar aqui hoje, porque você acha mesmo que o espírito de Amã gostaria que você ouvisse essa palavra de encorajamento? Você acha mesmo, a vontade dele é a destruição da nossa família, é a destruição, mas você venceu, você está aqui hoje, você teve fé e coragem. E nesta tarde o Senhor Jesus, Ele trouxe nós aqui para nós aprendermos com essa mulher inspiradora, essa mulher que no deserto, mesmo no deserto, ela era resistente. É para você resistir, minha querida. O deserto não é o fim. Resista, não é o fim. Não acabou. Não acabou. Oh, Espírito Santo, o Senhor está presente aqui nesse lugar. Já vai entrando em espírito de oração, minha querida. Fecha os teus olhos e vai pensando aí,
trazendo à sua memória qual é a situação de morte, de destruição, qual é a situação de vergonha, o que o inimigo arquitetou contra a sua vida, ou tem arquitetado contra o seu esposo, contra os seus filhos, contra a sua vida ministerial, contra o seu ministério, o seu chamado. O inimigo, ele tem querendo, como aqueles muitos judeus, eles ficaram deitados. Eu não sei se as irmãs notaram no versículo, muitos ficaram deitados, e o inimigo, ele quer que você fique deitada, que você fique no seu quarto escuro, deitada, chorando naquela cama. Mas em nome de Jesus, há um cetro de ouro hoje liberado, estendido a favor de todas aquelas mulheres que creem. É para quem crê, é para quem crê, é para quem deseja, é para quem busca, é para quem fala assim: Senhor, eu estou aqui. Fecha os teus olhos, minha querida irmã, fecha os teus olhos, e agora é você e Deus. Você está aqui como ato de fé, entendendo esse óleo que está nas suas mãos, querida. Ele pode ser apenas um objeto, mas quando nós oramos como família da fé e consagramos a Jesus e vamos levar para as nossas casas, nós podemos ungir os umbrais das portas da nossa casa, nós podemos ungir a nossa cama, onde fica o travesseiro do nosso esposo, e nós podemos orar e nos posicionar, dizendo: aqui não, inimigo, aqui não. Eu me posiciono, eu creio na obra do Espírito Santo. Você pode nessa tarde declarar: Senhor, me purifica com esse óleo de mirra, me limpa as minhas impurezas. Confessa os seus pecados, minha querida, confessa. É você e Deus. O Espírito Santo está trazendo à memória agora situações do passado que talvez você nunca pediu perdão, situações que você nem achava que era pecado, que você nem imaginava que poderia ter entristecido o Espírito Santo, mas o Senhor está trazendo agora a sua memória, porque Ele está querendo te purificar. Ele está querendo dizer assim: ó, amada, filha, mulher, eu vou te usar, sim, eu vou te reposicionar, eu tenho um propósito para a sua vida, mas primeiro você precisa ser purificada, primeiro você precisa ser limpa, primeiro você precisa confessar essa situação. Essas situações do passado precisam ser confessadas, amadas. Vai orando e vai entregando aos pés da cruz do Calvário. Oh Deus querido, Deus maravilhoso, nós te adoramos, Pai, e te bendizemos por esta tarde especial, Senhor, que nós estamos aqui. O Senhor nos trouxe aqui, Senhor, porque o Senhor quer nos tratar. O Senhor trouxe aqui para nos chacoalhar. O Senhor nos trouxe aqui para ativar os nossos ministérios, para ativar os propósitos, chamados, missão que o Senhor entregou a cada uma de nós, onde nós estamos plantadas. O Senhor tem um plano individual para cada uma de nós, individual, e o Senhor vai nos usar. Nós cremos, mas nós entendemos, Pai, e humildemente, como Esther, humildemente, Senhor, nós nos rendemos agora a esse tratamento. Derrama, Senhor, o óleo de mirra agora, Senhor, do alto da cabeça até a planta dos pés das irmãs que estão aqui. Derrama, declara com a sua voz, ore em alta voz, irmã, não tenha vergonha, não seja intimidada. Você tem liberdade, o Espírito Santo está aqui. Ele está dizendo: ó, você está à mesa com o Pai, você pode apontar, você pode dizer qual é o seu inimigo. Essas causas, agora é a hora. Apresenta diante do Rei dos Reis. Há um cetro de ouro nesta tarde a ser estendido sobre nós, o favor de Deus, a graça de Deus, para que você, minha querida irmã, seja curada. A cura para nossas doenças físicas, emocionais, espirituais. Você que chegou aqui com dor no corpo, dor nos ossos, dor nos músculos, dor no ciático, dor na
na cervical, na autoridade e no poder que há no nome de Jesus. Nós repreendemos toda enfermidade, Senhor, todo espírito maligno, nós repreendemos em nome de Jesus. Nós cremos que o Senhor cura hoje, o Senhor opera sinais e maravilhas hoje, para todas aquelas que creem, e nós cremos, Pai, nós cremos, Senhor. Oh Deus Santo e poderoso, eu quero te pedir agora, todas as promessas que nós aprendemos nessa tarde, promessas de livramento, promessa de vitória, promessa de reposicionamento, tudo isso que o Senhor tem reservado para quem é filho, para quem já foi adotado, para quem é rainha, sacerdócio real. Eu quero pedir agora, Espírito Santo de Deus, se alguém aqui tem dúvida e ainda entende que não usufrui de todas essas promessas, que entende, Senhor, eu quero viver tudo que Esther viveu, eu quero, mas eu ainda sou órfã, eu não tenho certeza se o Senhor me adotou, eu não tenho certeza da minha cidadania no céu, eu não tenho certeza. O Senhor, nesta tarde, minha querida, amada, preciosa, hoje é uma tarde para Ele selar a sua adoção como filha, para você sair daqui com a certeza, com a convicção da salvação, com a convicção dos milagres de Deus, as promessas de cura, as promessas de libertação, de livramento, não apenas para a sua vida, mas para a sua família. Não tenha medo, não se acovarde, faça como Esther, corajosamente, entregue a sua vida ao Senhor. É preciso coragem, mas hoje, nessa tarde, o Senhor te envolve com coragem, minha mulher amada, querida, amada, preciosa. O Senhor quer que você desfrute de todas essas promessas, mas você precisa corajosamente agora fazer uma entrega. E eu quero pedir agora em nome de Jesus que todas as irmãs fiquem com os olhos fechados, permaneçam em espírito de oração, de intercessão, porque o espírito de Amã, ele não quer que o povo de Deus seja vitorioso, Ele não quer que nós triunfemos, Ele quer nos manter, sabe como? Abatidas, deitadas, prostradas, derrotadas, não só a gente, mas o nosso povo, o nosso marido, os nossos filhos. Ele quer destruição, mas em nome de Jesus, em espírito de intercessão ainda, eu quero convidar você que quer nessa tarde usufruir de todas essas promessas como filha. Levanta a sua mão, onde você está, levanta a sua mão, amém, bendito seja o Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja, bendito seja Deus, bendito seja Deus, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, glórias a Ti, Senhor. Todas as mulheres que estão com seus braços erguidos, e nós vamos fazer uma oração agora. Deus amado e poderoso, nesta tarde nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, o Senhor que nos comprou como filhas, e nós entendemos no reino espiritual, nós queremos, Pai, tomar posse da nossa herança, dos nossos direitos como filhas, e nós queremos agora convidar o Senhor, entra no nosso coração, entra na nossa vida, reina, venha. Nós confessamos com os nossos lábios o Senhor como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Nós confessamos os nossos pecados, tudo aquilo que nós pensamos no início do encontro, dessa reunião, nesse momento de intercessão, as impurezas, aquelas situações do passado que o Senhor trouxe à tona, nós agora pedimos perdão em nome de Jesus. E o Senhor é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Eu quero te pedir, Espírito Santo, vai soprando aqui, sopra, Senhor, sopra. Venha, Senhor, o teu vento impetuoso e derrama o teu Espírito sobre nós, derrama o teu óleo de mirra sobre nós e vai nos curando. Cura-nos e seremos curadas, liberta-nos e seremos livres, salva-nos e seremos salvas. Oh, aleluia, glórias ao teu nome. Nós te pedimos, Pai, aqui está a nossa causa, esta é a situação que está nos abatendo.
Nós agora, como família da fé, lançamos aos pés da cruz do Calvário, diante do Senhor, à mesa do Senhor. Essa é a destruição. O inimigo está querendo mexer no meu casamento, o inimigo está querendo mexer com os meus filhos, o inimigo está querendo mexer na minha igreja, com a liderança da minha igreja, o inimigo está querendo mexer na minha cidade, nos órgãos públicos. Senhor, essas são as sentenças de destruição. Está aqui, Senhor. Vem e nos defende, Senhor. Defenda-nos, Pai. Luta as nossas causas, guerreia as nossas causas. Dá vitória às tuas filhas. Dá vitória às tuas filhas nessa tarde. Que elas saiam vitoriosas quando elas chegarem nas suas casas. Que os seus esposos estejam diferentes, que eles estejam amorosos, respeitosos, que os seus filhos estejam obedientes. Aquela dor, em nome de Jesus, vai embora agora, na autoridade e no poder que é no nome de Jesus. Vá para o lugar onde o Senhor determinou e não volte nunca mais, em nome de Jesus. Nós recebemos nessa tarde o tratamento de Esther, que não para aqui. Não para aqui, ele continua. Você volta para sua casa, você volta comendo essa dieta especial, você volta em vida de oração, jejum, é palavra, é oração, é jejum, e você vai exalar o bom perfume de Cristo, minha amada. As vestes do reino estão disponíveis para todas nós. Se você entendeu isso nessa tarde, diga amém, amém, amém. Glória a Deus, receba as vestes reais, minha amada, preciosa.